porque de alguma forma o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Esse encontro foi agendado pelo Senhor, Deus. O Senhor, na sua soberania, no seu amor, o Senhor resolveu abreviar o sofrimento da Teca e levar ela hoje. Nós pedimos que o Senhor esteja consolando e confortando a família, Pai. Seu Milton, toda a família, todos os amigos, todos os irmãos, a igreja como um todo. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando ainda aqueles que estão no caminho para cá, trazendo em paz. E fale aos nossos corações essa manhã, Deus. Abençoe o Pacheco de maneira que ele fale, orientado pelo Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, nesse tema que é tão relevante, tão importante. Nós somos criatura, nós somos pó, nós somos frágeis, nós temos nossos dias contados. Mas também nós somos homens, nós somos fortes, nós temos o poder e o chamado, o ministério da decisão à frente de nossas famílias, de nossas casas, de nossas igrejas, de nossos trabalhos. E nós pedimos que o Senhor restaure esse ministério no coração de cada um, Pai, que nós tenhamos consciência disso. Abençoe nossas vidas, tenha misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um tempo agora com o Ronei, daqui a pouco eu já volto e já passo a palavra para o Pacheco, para a gente não perder mais tempo. Ronei, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Obrigado, a força. Amém, sempre. Como eu disse para vocês, né, eu não toco no encanto, e aí vocês que têm que louvar aí, amém? Eu sou só o norte. Então vamos agradecer, né, nessa manhã, né, mesmo com todos esses problemas que nós estamos passando no dia de hoje, né, essa perda que nós tivemos aqui na igreja, né, que é uma das fundadoras, conheci de perto. Minha esposa está lá, né, dando uma força lá, e a gente está aqui porque, mesmo que as pessoas não saibam, o conselho fez uma reunião muito dura e conversou com a família, e a família concordou com que nós permanecêssemos, porque é um legado dela, né, a obra que ela deixou aí, né. Então a gente fica triste de uma forma, mas fica feliz porque a obra não para, né? Amém? Então vamos agradecer? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu,
sei tocar e nem cantar. Se vocês não me ajudarem, fica difícil, né? De manhã, o homem, né? Tem a voz de Cid Moreira, fica difícil a voz sair, né?
pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Pacheco, vamos lá para frente com a gente. Amém. Só que está chegando agora, já avisei umas 4 vezes, vou avisar de novo. A gente está numa situação delicada aqui, porque está sendo o velório de uma irmã que faleceu ontem, e daqui a pouco, inclusive, o pastor Helder não está lá, né? Está conduzindo o sepultamento é agora às 11 horas. Então já devem estar a caminho, o restante já deve estar a caminho de casa. Vocês vão ver que na hora do churrasco vai chegar um monte de gente de uma vez. Aí parece que é falta de educação, mas não é não. Aqui realmente a gente é pontual. Graças a Deus, né? A gente é pontual. Que é um negócio que a gente vai ter uma palavrinha também depois. Estava ali conversando com o Pacheco falando, rapaz, homem de barba, não usa barba e tal.
uns com barba, outros sem barba. Aí eu contei, falei assim, a Letícia, minha esposa, olhou para mim um dia, eu estava de barba, né? A gente começou o namoro, noivou, aí eu não usava barba. Depois eu comecei a deixar a barba mais tempo, ficava irritando, né? Aí ela olhou assim para mim e falou assim, ô meu bem, eu gosto de você de barba. Eu falei, que bom, você fica parecendo um homem. Eu falei assim, ué, eu não entendi, até hoje eu não entendi o que ela quer dizer com isso. Ela falou, não, você fica mais macho assim. Eu falei, não, mas você melhora as palavras aí, porque eu ficar parecendo um homem de barba, né? Hoje em dia a pessoa decide o que ela vai ser, né? Graças a Deus, tanta coisa para decidir, graças a Deus essa escolha Deus já fez por nós, né? A gente já sabe que a gente já nasce o que a gente é, graças a Deus, tá? Tá aqui o Pacheco, não precisa de muitas apresentações, né? O irmão aí valoroso aí que está à frente do Ministério do Javalis, lá da Nacional, e graciosamente atendeu o nosso convite para trazer aqui essa palavra e lançar o segundo livro dele. Tem 2 livros aí que adquiram, tá? Para a gente abençoar e divulgar o trabalho do Pacheco, tá bom? Levante sua mão para cá, vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor esteja abençoando o Pacheco agora, toma ele nas tuas mãos, que ele seja instrumento utilizado poderosamente pelo Senhor. Abençoe nossas vidas através dos desafios que serão lançados aqui, através do testemunho. E muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito na vida dele, através dele e na vida de sua família, Deus. Muito obrigado porque este aqui é um homem do Senhor que tem o coração na obra, Deus. Coração misericordioso, pronto a ajudar os outros, pronto a estender a mão a quem precisa. Abençoe sua vida, te pedimos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. É com muito prazer eu estou aqui na presença de vocês, ainda mais com amigos tão chegados. Jorge Viana, o deputado que eu voto nele, faço campanha, você é muito bem-vindo aqui. E eu não vou citar um por um, o velho Gross, que fez 85 anos, está aí também, firme e forte, igual prego na manteiga derretida. Nós estamos fazendo uma campanha realmente, inclusive falei até com o Raulzinho, uma campanha de que o leão tem o quê? Juba, certo? O homem tem que ter barba, infelizmente, então nós estamos fazendo a campanha pela barba, né? Viu, Brian? Você tem a barba aí, a sua barba deve ser branca, né? Da cor do... Meus irmãos, o momento é crítico, porque nós sabemos, viu, Jorge, que momentos difíceis criam homens fortes. O que nós estamos vivendo hoje em dia são momentos difíceis, onde a masculinidade está em crise. Mas, graças ao bom Deus, nós somos da resistência. Somos pequenos e poucos, mas nós vamos resistir. Porque homens fortes geram tempos difíceis como esse que estão agora. Mas tempos difíceis voltam a gerar homens fortes. E esses homens fortes somos nós. Nós no Senhor. Olha o presbítero Josimar, rapaz. Vai no banheiro, presbítero Josimar? Pode ir, sem problema. E para começarmos, eu gosto muito de quando Salomão e Davi estavam tendo uma conversa. Davi estava no leito de morte. E aí em 1 Reis 2:2, Davi aconselha Salomão da seguinte maneira: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Davi aconselha Salomão ter coragem e seja homem. Hoje nós temos os homens enfraquecidos por uma questão de circunstância, depois da queda do Muro de Berlim, depois da derrocada da União Soviética, separação, o mundo entrou no período pós-moderno. E o período pós-moderno tem algumas características. Uma delas é o humanismo, que o homem tomou o lugar de Deus. Tudo sou eu não preciso de Deus. Então as coisas passaram a girar em torno de mim. O lugar designado por Deus nos nossos corações passou a ser dominado pelas nossas idolatrias, ao dinheiro, ao sexo fácil, ao sexo sem compromisso, à pornografia, às drogas. Isso passou a ser uma idolatria. É certo que esse lugar não pode ser ocupado por nenhuma outra coisa a não ser pelo próprio Deus. E isso está gerando em nós também uma deficiência masculina. Também o relativismo começou através disso. Tudo é relativo. Você pode ser o que você quiser.
A verdade absoluta, que é a palavra de Deus, deixou de existir. Não tem mais verdade. A minha verdade pode ser absoluta, a do Léo pode ser absoluta, a do Mateus. Todos podem ter sua própria verdade e não precisamos de Deus para nada, porque a verdade absoluta parou de existir. A verdade absoluta passou a ser a minha verdade. É esse relativismo e o humanismo que entrou no nosso meio fez a derrocada do homem, além do feminismo, o empoderamento da mulher. Não estamos falando aqui de exclusão de mulheres, de jeito nenhum. O homem tem seus valores, a mulher tem seus valores. Somos seres totalmente complementares. O homem complementa a mulher complementa o homem. Por isso, o casamento. Tem coisas que o homem não faz e tem coisas que a mulher faz. O homem é mais ligado a coisas objetivas. A mulher consegue tomar conta da casa, consegue trabalhar, consegue atender telefone. Ainda vai saber o que você está falando com o outro ouvido, que eu não sei de onde vem. Mas elas são preparadas para isso. O homem não, o homem é caçador, o homem fixa, ele é objetivo. Você tenta procurar alguma coisa dentro de uma gaveta, você não vai achar. E a sua mulher, em 5 segundos, ela acha. Nós somos seres diferentes, somos seres complementares. Por isso Deus nos faz o casamento, para que um complemente o outro. E os dois têm o mesmo valor perante Deus. Agora tem um detalhe que aconteceu no homem, desde a queda. Aconteceu a queda do homem em Gênesis 3, versículo de 1 a 6, acontece o seguinte. Adão e Eva estavam no Éden. Deus passeava toda a tarde pelo jardim. E eles encontravam com Deus. Até hoje nós sentimos uma certa saudade, não sei se acontece com vocês, comigo acontece, no final de tarde, eu tenho uma certa melancolia. Isso é reflexo da ausência de Deus que passeava pelo jardim no final da tarde. Parece um pouco mais triste. Na minha cidade de onde eu vim, Alegre, tocava Ave Maria. Nossa, eu dava vontade de chorar na hora, de tanta tristeza que dava no final de tarde. Só que acontece, no jardim do Éden, uma árvore que Deus falou para não ser tocada. E aparece o demônio, personificado em uma serpente. Chega para Eva e oferece o fruto da árvore, que não podia ser comida, já tinha sido instruída pelo próprio Deus, que dali não se pudesse comer. Nesse jardim, possivelmente, Adão estava, vamos fazer um cenário. Adão estava perto e viu a tentação da serpente sobre Eva, e viu que Eva pegou a maçã, e viu que deu para Adão comer, e em nenhum momento ele falou, não, isso não vamos fazer isso não, porque essa não é a vontade de Deus, é esse o nosso problema, não, jamais coma isso. Ela não devia nem ter aceitado o fruto da árvore do bem e do mal. Por Adão ter se calado, o mundo caiu no pecado, e pagamos isso nós todos, até a vinda do Senhor Jesus, que é o Adão perfeito, que nos resgatou, senão estamos todos condenados. Então o pecado do mundo entrou pela ação de Adão, porque ele se calou, ele não se botou como o alfa da história, falou, peraí, Eva, tem um negócio aí, Deus prometeu isso aí, não pode tocar, mas não, ele se calou. Pelo homem ter se calado, você vê a importância que o homem tem, desde a criação, o pecado entrou no mundo, porque o homem se calou. Acontece em outras passagens bíblicas também, não é só essa. Acontece também em Gênesis 16, quando Abraão, casado com Sara, já velhos, Sara chega para Abraão e fala assim, Abraão, não tem condição de termos filhos. Pega Agar, a minha escrava egípcia, que devia ser uma super escrava, imagino eu, e tem com ela um filho para que nós possamos ter uma descendência. Abraão falou, tudo bem. E nesse caso nasceu Ismael. E Ismael deu origem ao povo árabe. Mais tarde, Sara engravida e tem Isaac, e até hoje eles são inimigos. Árabes e judeus vieram de Abraão. Um foi com a escrava Agar, Ismael, e outro foi com a própria Sara, no caso, Isaac. Porque Abraão se calou e falou, não, pera, nós temos uma promessa. A promessa de Deus é que nós vamos ter tantos filhos que nem vão ser contados a estrela do céu, nem dá para contar. Ele tinha a promessa.
E Abraão se calou. Mais um problema que gerado até hoje por Abraão. Quer ver outra passagem de um homem se calar? Segundo Samuel, o profeta Samuel, ele conta a história de Davi. Davi tinha muitas esposas, e Davi tinha um filho chamado Absalão, que era irmão de uma mulher chamada Tamar. Eram irmãos, filhos da mesma mãe. E tinha também um meio-irmão de outra mulher de Davi, que chamava Aminon. Detalhe, Tamar era muito bonita. Todo mundo sabia. Aminon, meio-irmão de Tamar, apaixonou-se por ela. E foi falar com Davi. E ficou doente por isso, ou fingiu uma doença. Nesse fingimento, Davi permitiu que Tamar fosse até a casa de Aminon. Aminon pediu que ela fizesse um bolo. E pediu para todo mundo sair da casa. Ele não queria o bolo. Ele queria estuprar Tamar. E conseguiu. Destruiu a vida da menina. Nunca mais teve filhos, Tamar sumiu. Davi soube dessa história. Sabe como é que Davi reagiu? Ficou muito chateado. Mais nada. Só ficou muito chateado. E Davi é o homem segundo o coração de Deus. Resultado disso tudo, Absalão, filho dele, montou um estratagema, fez uma festa e chamou todos os filhos de Davi. E nessa festa, ele matou Aminon, meio-irmão dele. Davi, novamente, ficou só muito chateado. Mandou Absalão sair fora do reino e morar fora. Até que, depois de um certo tempo, Absalão volta, mas volta para não morar com Davi. Davi falou, ele pode voltar para Jerusalém, mas não vai morar comigo. Gera uma revolta no menino, e o menino faz tudo para derrubar o pai. E é morto por um dos generais de Davi. Olha quantos detalhes que a palavra de Deus, tão perfeita, conta para nós, porque se fosse só para falar as boas coisas, e não nos alertar das coisas ruins, isso não teria sido dito na palavra de Deus. Porém, Davi errou várias vezes, e a família de Davi não deu em nada. Aí vem a tentação dele por outras coisas, e o resultado final é que ninguém deu em nada, a não ser Salomão, que foi o próximo rei. Aconteceu uma coisa engraçada, quando o homem se cala também, nos dias atuais. Em 2015, em Colônia, na Alemanha, os barbudos islâmicos, que eles deixam a barba crescer, estupraram as alemãzinhas, porque eles lá não podiam ver tornozelo de mulher. Chegou lá a ver as alemãzinhas de Colônia bonitas, estupraram as meninas, muitas, estupro em massa. Até a própria imprensa não divulgou muito isso, mas passado alguns meses, a coisa veio à tona, os homens se revoltaram. Homens alemães, do Reich, se vestiram de mulher para ir contra o estupro. Ficaram de mini saia no meio da rua. Esse foi o protesto dos alemães. Ou seja, meus irmãos, a masculinidade em queda, o homem deixa um dever primordial, que é defender as mulheres, que é defender a família, que é defender a sociedade. O homem fraco, sociedade em declínio. O homem fraco, família em declínio. O homem fraco, igreja em declínio. Nós temos que tomar posição. Você vai falar assim, mas isso não é comigo, aconteceu lá na... Não, espera um pouco. Nós não podemos dizer que essas coisas não acontecem conosco, que são longe de nós. Não. Eduardo Alves Costa era um poeta da língua portuguesa, um brasileiro, e ele escreveu um livro, chama-se No Caminho de Mayakovsky, que todos conhecem. E ele começa assim: tu sabes e conheces bem a velha história. Numa noite eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim, e nós não dissemos nada. Já na segunda noite, eles se aproximam, roubam as nossas flores, pisam as nossas flores, matam o nosso cão, e nós continuamos não dizendo nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra em nossa casa e arranca-nos a luz, rouba-nos a luz. E conhecendo a nossa fraqueza, arranca a nossa voz da garganta. Aí, meu irmão, já não podemos fazer mais nada, porque as coisas malignas contra o homem acontecem paulatinamente, se nós não reagirmos.
se nós não fizermos nada. E ainda termina assim, nos dias que passam, não nos é dado repousar a cabeça alheio ao terror. Os humildes abaixam a serviço. E nós, que não temos pacto nenhum com os senhores desse mundo, por temor, nos calamos. Esse Eduardo Alves Costa, ele traduziu exatamente quando o homem é fraco e o homem não toma a direção no momento certo. Não antevê o problema. As coisas vão acontecendo. O filho vai começando a beber, o filho vai começando a se drogar, o filho vai começando... E não há nada feito nesse período. E aí a coisa desanda. E a culpa é de quem? Do homem que se calou. E nós que somos o alfa da nossa casa. É você que vai pagar a conta. Nós é que vamos pagar a conta. Esse negócio de não ter nada a ver também, acontece uma outra ilustração que eu gosto muito de dar. Eu não quero cansar os senhores, mas a ilustração relaxa um pouco. É a história do rato. Tinha uma fazenda em que a fazendeira detestava rato. E aí, o rato esperto ficou escutando a conversa dela com o marido. Ela falou, olha, mata esse rato. Aí o marido falou, é só montar uma ratoeira. Então monte a ratoeira. E o rato escutando. Botaram a ratoeira. Aí o rato, desesperado, chegou para a dona Galinha e falou, dona Galinha, por favor, me ajude. Montaram a ratoeira, vão me matar. A galinha falou, ô, meu filho, eu não tenho nada com isso. Eu sou galinha, eu não caio em ratoeira. O rato ficou mais desesperado, foi para o seu porco, por favor, me ajude. Montaram a ratoeira, querem me matar. Ô, meu filho, olha o meu tamanho. Você acha que vai fazer efeito algum sobre mim uma ratoeira? Bah, ele mais desesperado ficou, foi para a dona Vaca, por favor, me ajude. Montaram uma ratoeira, estão querendo me pegar. A vaca, eu não tenho nada com isso. Isso não vai repercutir em mim, meu filho. Eu sou vaca. O que isso vai repercutir em mim? Certa noite, a ratoeira desmontou. Plac! A mulher falou, peguei o rato. E foi atrás. Escuro, interior, longe, fazenda longe. Não tinha luz, era da lamparina. Bom, isso tudo sou eu que estou inventando, mas é mais ou menos para ilustrar. Aí ela chegou lá, iluminando, só que não era o rato. Tinha pego uma cascavel pelo rabo. E a cascavel, pá! Picou a dona da fazenda. Foi um alvoroço total, ela começou a adoecer, e aí não comia nada. O marido falou, olha, minha filha, a única coisa que você pode comer seria o quê? Uma canja de galinha. Foi para a dona Galinha e... Ou seja, a dona Galinha não tinha nada a ver com a história. Virou canja. Ai, mas assim mesmo não adiantava aquilo ali, porque o veneno da cobra era muito... Aí tentaram chamar um médico que veio de longe, chegou, e a mulher já estava mal, e ele ficou lá à noite, dias ali, para ela padecendo, quase morrendo. Tratou, não adiantou. Ela faleceu. Aí o médico não deu conta de voltar, era madrugada, tinha que comer alguma coisa. O fazendeiro olhou para lá, olhou para cá e falou assim, rapaz, vamos fazer um torresmo. Resultado, o porco, que não tinha nada a ver com a história, que achava-se que nunca seria tocado, virou torresmo, alimentou o médico. A notícia se espalhou em volta da cidade toda, e vieram muitas pessoas para o sepultamento da pobre senhora. Só que era tudo muito distante, eles pernoitaram lá. No dia seguinte, também não tinham nada para comer. O fazendeiro lembrou que tinha uma vaca. Então, churrasco no almoço, é o único jeito. E a dona Vaca, que não tinha nada a ver com a história, virou churrasco. Alerta para nós, meus irmãos, nunca digam que isso nunca vai chegar na tua porta. Vai bater lá. Nunca digo que isso aí não vai chegar na nossa igreja. Vai bater na nossa porta. Nunca digam que esse governo vai fazer com que nós tenhamos culto como esses aqui. Não. Se nós não fizermos nada e não tomarmos posição, vão bater na nossa porta aqui, como estão fazendo em outros países que estão proibindo, que estão prendendo cristãos. Temos que tomar posição e temos que recuperar agora essa voz como? Nossa voz é recuperada porque nós somos homens padrão Jesus.
A nossa voz só é recuperada se formos igual ao Senhor Jesus. Homens, padrão Jesus. Brian, meu filho, você sabe o que é ser padrão Jesus? Vou lhe falar. Hombridade. João 18, capítulo 4. Olha, isso tudo que eu estou falando, está tudo aqui nesse livro. Né? Todas as citações bíblicas, se tiverem... Esse livro aqui, eu lecionei 3 anos na escola dominical da Igreja Presbiteriana Nacional. E esse livro vai estar ali para vocês, se vocês quiserem. Tudo que eu estou falando está citado nele e tem muito mais. Jesus, em João 18, capítulo 4, versículo 4 e 8, Jesus está no Gólgota. Naquela hora dele ser preso, aproximam-se os guardas para o prender. Vem Judas para dar-lhe o beijo, para identificar, porque eram todos barbudos como nós, e eram irreconhecíveis, porque eram todos iguais. Mas ele não precisava do beijo. Judas deu o beijo só para se condenar, só para se enforcar e cair nas pedras e rebentar a barriga e sair as vísceras, como diz a palavra de Deus. Ele não precisava desse beijo, porque ele se pôs na frente. O homem de Deus se põe à frente. Fala, é a mim que vocês querem. Deixa eles irem. Isso está em João. Foi desse jeito que ele foi preso. Ele não precisava de nada. A hombridade é aquele homem que se põe à frente. A culpa é minha, eu assumo. O problema é comigo, deixe os outros ir embora e eu assumo. Isso chama-se hombridade. Outra, Lucas 7, diz que a Bíblia não é machista. Todas as pessoas falam, não, mas isso é machismo, porque é o homem, que é o homem, que é o homem. Não, não. Não existe nada de misoginia e machismo, porque nunca vi ninguém cuidar mais das mulheres do que o Senhor Jesus. Sabe por quê? Ia passando um fétero, ia passando um enterro, em Naim, a mulher enterrando o seu único filho. E naquela época, a mulher viúva enterrando o único filho ia mendigar, ia ficar na sarjeta. Jesus olha aquilo passando, em Naim. Ele não precisava estar ali, mas ele vê. Ele compadeceu-se, o coração dele se apertou e ele chegou a chorar. Foi lá e ressuscitou o filho da mulher para que ela não fosse jogada na sarjeta. E isso é cuidado com as mulheres. Outra, Jesus, com a mulher samaritana, ele não precisava passar em Samaria. Samaria era um povo muito odiado por todos os judeus, não se davam. Jesus faz questão de passar em Samaria. Presbítero Josimar. Não tinha porquê? Tinha sim. Por causa de uma mulher que estava à beira do poço tirando água. Ele falou, me dá de beber? Ele falou, mas eu, mulher samaritana, você, judeu, homem falando com mulher, ainda mais samaritana? Ele falou, não, a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede dela. E aconteceu, ele ficou uma semana em Samaria, na casa dessa mulher, porque ela chamou todos os outros. Ele ainda falou com ela. Ela falou, cadê seu marido? Ele perguntou para ela, cadê seu marido? Eu não estou inventando nada, tudo na palavra, porque eu só conto de uma maneira diferente. Não, eu não tenho marido. Ela falou, você disseste bem que você já teve vários, e o que mora com você não é seu marido. Ela tomou o susto e falou, o senhor é profeta? Foi assim que começou o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Do alto da cruz, grosso. Era a pior coisa que poderia ser feito para um condenado, é ser crucificado. Porque, primeiramente, não tinha paninho para tapar os órgãos genitais, era nu. E Jesus apanhou a noite inteira. O chicote romano era de 3 pontas, arrancava o couro, arrancava a pele. Possivelmente, os músculos das costas estavam vivos, em carne viva. Os pregos que foram enfiados nos braços, não foi na mão, foi no punho, pegam um nervo mediano. É choque o tempo todo. A coroa de espinhos perfurou-lhe o crânio. E outra, couro cabeludo sangra horrores. Então, ele estava possivelmente em choque. Entre um desmaio e outro, ele olha para Maria e olha para João. Do alto da cruz, no sofrimento total dele, ele falou, ela é sua mãe agora, você é filho dela, toma conta. Ora, meus irmãos, como é que a Bíblia é misógina
Se tem um Deus poderoso encarnado que veio aqui nos ensinar a tomar conta das mulheres, cadê a misoginia? Cadê o machismo disso? Ao mesmo tempo, do alto da cruz, ele perdoou. Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. O homem de Deus perdoa. Cuida das mulheres, tem hombridade e perdoa. O perdão é um fardo que você não precisa carregar, que nós não precisamos carregar. É um fardo pesado demais, você carrega aquele fardo, aquele peso, sem precisar. É mesmo que tomar veneno para que o seu inimigo morra, mas o veneno é você que toma. Então, os grilhões do perdão que te acorrentam numa pessoa que te fez mal. Eu vi pai que não gosta do filho e nunca mais falou com o filho, morreu sem falar com o filho, porque nunca conseguiu perdoar o filho, por o filho ter desviado, pelo filho ter feito coisas que não deve. O pai que não se aproxima e não abraça e não perdoa. Perdão também em outras situações, e em pessoas que te fizerem mal, em pessoas que se processaram, em pessoas que vieram atrás de você, em pessoas que quiseram o teu mal. Você libera o perdão. E quando você libera o perdão, igual Jesus falou, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. É exercício. Perdão é exercício. É como se fosse pegar um peso para fortalecer o seu músculo, e você, toda hora que vier o pensamento ruim contra aquela pessoa, que ela morra, você vai falar, eu perdoo, quero que ela viva. Toda vez. Então, perdão não é uma coisa que se faça de uma vezada só. Perdão é exercício. O perdão é exercício físico, como fortalecer a musculatura. O perdão nós vamos fortalecer a nossa intimidade. O perdão também faz parte do homem de Deus. E jamais podemos fazer a nossa própria vontade. Jesus não veio fazer a própria vontade, veio fazer a vontade do Pai Celestial. Eu me lembro de uma situação em que eu estava fazendo, isso aconteceu lá em 78, eu ia fazer vestibular de medicina, não tinha passado no primeiro, e no segundo eu estava com medo de não passar de novo, e eu estou lá com a ficha de inscrição, que era manual naquela época, não era eletrônica como é hoje, e aí eu estou lá em cima da mesa, debruçado naquilo, falando, não vai dar, não vai dar. Aí meu pai chega por trás, assim, e fala, o que você vai escrever aí? Falei, pai, eu vou ser biólogo. Biólogo, porque eu gosto de mergulhar, já mergulhava lá no Espírito Santo, de praia. Vou estudar as baleias lá na Ilha de Trindade, né? Vai ser melhor para mim, eu vou conseguir passar. Ele falou, o que Deus tem para a sua vida? Eu falei, Deus tem a medicina. Ele falou, e você não vai fazer a vontade do Senhor? Naquele momento eu passei no vestibular. Só me faltava isso. Só meu pai me orientando. Eu escrevi. E não precisava nem fazer a prova depois, que a vitória veio só nessa palavra do meu pai. Faça a vontade de Deus na sua vida. Não corra dela. Não fuja da vontade de Deus. Não adianta, como diz o pastor Antônio, um pastor bem simplesinho, não adianta você correr, Jeová vai te pegar. Léo, não adianta você correr, Jeová vai te pegar. Tenha isso na sua mente. E as tentações? Brother, tentações, nós somos escolados aí, fala sério. Brian, tentação é o tempo inteiro, irmão. É só paulada, né? Por quê? Porque nós somos do Senhor. As tentações vão vir com gosto de gás. Porque quem já é do capeta, não precisa. Mas nós não. Nós somos. E o único jeito de sofrer tentações e persistir na palavra, no Senhor, é na presença do doce Espírito. Sem o Espírito Santo de Deus não conseguimos. Jesus foi tentado, 40 dias, no deserto, sem comida e sem água. Em 3 dias nós morremos de sede. Em 40 nós morremos de fome. Ele foi sustentado 40 dias no deserto e sob fogo cerrado. O diabo falando, transforma esse pão em pedra, pula daqui que você vai se salvar, todo esse mundo te darei. E ele resistiu pelo Espírito Santo de Deus. É essa força que nós devemos ter. É essa força que não vai nos frustrar. Porque a nossa natureza, Léo, ela é terrível. Nós temos uma natureza terrível. Só somos transformados, Brian, pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não for por ele, nosso braço não tem força. Não tem força. Mulher bonita, imagina.
Dinheiro fácil, imagina. Vou me dar bem. Ninguém está vendo, né? Coisas pequenas que vão entrar devagar em nosso ser e vão enraizando, e depois para sair só com uma cesariana. Uma coisa bem radical. Um sapo e um escorpião fala muito bem sobre a natureza nossa. O sapo queria atravessar uma lagoa, e o escorpião vem por ele e fala assim: eu também quero atravessar, me leva. Ele falou: negativo, você vai me ferroar? Ele falou: que isso, rapaz, está doido? Você vai me fazer um favor de me levar para o outro lado da lagoa e eu vou te ferrar? Presta atenção na vida. E se eu te ferrar, morremos os dois afogados. É o sapo, muita negociação. Tipo a Câmara dos Deputados. Negociação o tempo inteiro. Você sabe bem o que eu estou falando. Aí, lá pelas tantas, ele falou: tá bem, rapaz, sobe aí nas costas, vamos embora. Aí subiu. No meio da lagoa, o escorpião ferrou o sapo. E os dois já afundando. O sapo pergunta para o escorpião: meu filho, por que você fez isso? Você vai matar nós dois. Aí ele cochichou no ouvido do sapo: desculpa, é o meu instinto. Eu sou programado para isso. Assim somos nós, sem a programação do Espírito Santo de Deus. Nós somos a mesma coisa que o escorpião. Outra que nós temos que fazer: o homem de Deus cuida de criança, cuida dos filhos. Deixa vir a mim os pequeninos, em Marcos 10. Ensina o teu caminho, um caminho que ele deve andar, que mais tarde não vai se desviar dele. Eu me lembro, eu pequeno, meu pai andando, e os meus passos não seguiam meu pai, que eu gostava demais, o seu Ivo Pacheco, homem bom, homem de Deus. E eu não conseguia pisar onde ele pisava, porque meu passo era pequeno, mas eu me esforçava muito, porque eu queria pisar exatamente onde ele tinha pisado, porque eu queria seguir os passos do meu pai. Sigam o caminho do Senhor. E nós devemos ensinar isso, como nós estamos fazendo, como nós vamos fazer em tudo que é lugar que nos pedirem para ir, nós vamos ensinar, porque o ensino faz parte. A necessidade do outro nos ensino da palavra, a necessidade do outro na cura de doenças, a necessidade do outro na hora que o outro está no fundo do poço. O cuidado um com o outro, esquecer de si mesmo. A vida cristã, ela é baseada em esquecer de si mesmo e cuidar do próximo. Se você está pensando em só você viver pelo seu umbigo, você não está vivendo uma vida cristã. Você só vive a vida cristã se você estiver preocupado com o outro. Senão você não está vivendo, você não está debaixo. Agora, o homem de Deus também é firme. O homem de Deus, padrão Jesus, tem firmeza. Firmezas em opiniões, firmeza em posição. Escribas, fariseus hipócritas, sepulcros caiados, por fora são bonitos, por dentro são cheios de podridão. Palavras do Senhor, não só minha. Temos que tomar posição contra aborto, contra o uso de drogas, contra a destruição da família, contra a ideologia de gênero, contra o ensino de sexo nas escolas, contra a pedofilia. Povo de Deus toma posição. É triste a igreja que não toma posição, porque vai bater na porta da igreja que não toma posição. O homem tem que tomar posição como tomou posição Josafá. Josafá estava cercado, Jerusalém cercada. Sabe quem estava lá? Filhos de Moabe, filhos de Amon, todos da montanha de Seir, um enorme exército. Josafá, quando viu aquilo, entrou em oração e jejum. Quando ele entrou em oração e jejum, Deus falou com ele: tome posição, meu filho, posição de batalha, porque a batalha é minha, não é sua. Ele botou todo o exército dele desarmado, em frente ao grande exército de Moabe. Pegou os levitas: toquem. Os moabitas se mataram sem eles desembainharem uma espada, só porque tomaram posição. Esse livro conta a história também da posição de Gideão, também é bom. Todos dois são filhos meus. E todos os livros que eu escrevo são passagens que nós estamos que está acontecendo agora. Esse aqui, o que aprendemos com Gideão, foi na época que passamos pela Covid. Eles estavam do mesmo jeito. E Gideão teve que tomar posição como um líder. E ele não era nada, ele era zero à esquerda. A menor tribo de Jerusalém, dos hebreus.
nada, e de repente foi escolhido por Deus. O homem de Deus toma posição. A igreja, preste atenção, que não toma posição frente às coisas que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo vai bater na nossa porta, Brian. Daqui a pouco, já é comum, igrejas com homossexuais, igreja de homossexuais. Daqui a pouco tem igreja de pedófilo, igreja de drogados, igreja de alcoólatras, porque a pessoa tira Deus do coração e coloca a idolatria no lugar. E aí acha isso com relativismo normal. A igreja, irmãos, por misericórdia, me entendam, tem que tomar posição. E nós não devemos ser agentes secretos. As pessoas devem ver em nós, que somos homens cristãos, que tomam posição. Tem muita gente que fala, não, mas se eu falar isso, de tomar posição contra essas coisas, as pessoas da igreja vão achar ruim, os irmãos ali, os dois já levantaram e foram embora. Que vão? Os fracos me criticam, os fortes andam comigo. Quer ir embora, não quer assumir as coisas do Senhor Jesus. A porta está aberta. Vá para onde você se sentir melhor. Mas o homem de Deus, ele toma posição. Toma posição. Contra as drogas, contra o álcool, contra os vícios, contra o adultério, contra a pedofilia. Se você não toma posição, pede para sair. Vai embora. Parece muito forte, mas é isso mesmo. Eu não abro mão desses que eu estou falando. Os irmãos têm, quem quiser contestar, fique à vontade, mas não é uma coisa que não tem na minha vida nenhum tipo de acordo com essas coisas que eu não aprovo. Nunca dê glória a si mesmo. Consegui. Eu fiz. Com a minha própria força eu consegui. O próprio Jesus dava glórias ao Pai, e ele, sendo Deus encarnado, tinha um negócio muito interessante na Roma Antiga, quando o imperador romano passeava pela Via Sacra, quem já foi lá já sabe o que é a Via Sacra, fica ali no Fórum Romano, eles iam passeando ali com toda aquela gama de gente que eles aprisionaram, e com todos os tesouros, inclusive de Jerusalém, né? No caso de Tito, eles passeavam por aquilo, e eram jogadas flores, pétalas de rosas, mas atrás dele, atrás do imperador, tinha um escravo treinado para falar em latim, cave ne cadas, não deixe subir na sua cabeça, cuidado para não cair, cave ne cadas. Honras e glórias, meus irmãos, só a Deus, não temos glória nenhuma. Quem nos capacita para fazer as coisas não somos nós mesmos, é o Senhor. Bom, o homem de Deus dá a vida pelo próximo. João 19, Jesus deu a vida por nós. Se a nossa família estiver em risco, o primeiro tiro, o primeiro peito que pega o tiro é o seu. E não adianta culpar um filho morto, o pai falando, mas eu te ensinei tanto, o filho morto pelos guardas, estavam traficando drogas, e estava morto, e o pai chorando, e falando, meu filho, tanto que eu orei por você, tanto que eu pedi. Ali não tinha só um morto, tinham 2 mortos. O pai morreu junto, porque é o culpado pelo filho estar naquela posição. Então, abra o olho, você que é filho. Quando você se mata, quando morre, você vai levar seu pai junto, porque ele é o grande responsável por tudo que acontece na família. E com certeza o pai preferia morrer no lugar do filho. Tenho certeza disso, como Jesus fez. O interessante é que, posso ir mais um pouquinho, né? O interessante é que, em 1912, o navio que não naufraga, Titanic, o próprio construtor falou, esse navio nunca vai naufragar. Numa noite de lua cheia, mar calmo, tranquilo, não tinha nada de mais, esse navio vai e, bum, pega um iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte, vai a pique, 1.500 mortes, poucos barcos salva-vidas, lançam um SOS, navio Carpathia ia passando e recolheu os poucos sobreviventes. Quando esses sobreviventes chegaram dentro do navio Carpathia, só tinham mulheres e crianças. Esse barco Carpathia foi conhecido como o Barco das Viúvas. Em 1912, eu gosto de navegação, sou marinheiro, então eu tenho algumas coisas boas de falar de navegação.
Só mulheres e crianças, um ou outro homem. O capitão Schmidt foi o primeiro a morrer. Ele afundou com seu navio. Hombridade, ele salvou quem ele podia, mas morreu no naufrágio. Mas 100 anos depois, em 2012, no dia 13 de janeiro, um navio italiano, com um esquetino, que era um comandante, está quase cretino, mas é esquetino, foi fazer uma graça. Passou o navio perto dos Recifes, na Toscana, para fazer uma graça para uma namorada. Esse navio bateu nos Recifes, afundou, matou 32 pessoas, feriu 64 pessoas. Adivinha quem foi o primeiro a sair do navio? O comandante esquetino. E lá o pessoal da guarda costeira italiana falou: vada a bordo, cazzo, vada a bordo. Conhece isso? Vada a bordo, volta a bordo, seu órgão genital masculino. Vada a bordo. E ele voltou? Não, ele não voltou. Ele foi o primeiro homem a sair do navio. 100 anos depois mudou o comportamento masculino. Reflete bem o que nós estamos vivendo hoje em dia. Os homens botam a mulher na frente. O menino fazendo bagunça no jardim, no playground, e o pai, vamos menino, vamos embora, bora. Não vou, vamos embora. O menino vem e pá, dá um bico na canela do pai. O pai, eu vou chamar sua mãe. A força do homem está reduzida. O homem tem obrigação. 4 principais. Ele tem que prover a casa, ele tem que proteger os seus, ele tem que ser o sacerdote da casa, ele tem que ser o profeta da casa. O provedor é aquele que põe o dinheiro. Mas a mulher ganha mais. Não interessa. Quem ganha mais, quem ganha menos. Ele tem que trabalhar. Ele tem que prover. Se você não tem condição de prover uma família, então não se case. Homem é provedor. Homem é protetor. Se você não consegue proteger os seus, proteger uma sociedade, proteger as crianças do mundo que estão sendo violentadas. Em 73 aconteceu uma coisa muito grande, muito chata no Espírito Santo. Eu tinha 13 anos. Uma menina foi morta, estuprada. Araceli. Nunca se descobriu quem foi. Eram pessoas da alta sociedade. Daí, o mês de maio, no dia 18, ficou conhecido como o mês de proteção das crianças, por causa da morte da Araceli. Ninguém fez nada por ela. A família se desfez, acabou todo mundo. E ninguém descobriu até hoje quem foi que estuprou, matou, queimou com ácido sulfúrico e jogou no matagal perto da minha faculdade, onde eu fiz. Ninguém. Por isso, maio é conhecido como maio é o mês de proteção das crianças, por causa da Araceli. E o irmão dela fazia faculdade, fazia ginásio comigo. Daí, nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Divulgar as coisas masculinas. Nós somos os javalis do Senhor. Por que javali? Porque eu sou controlador de fauna exótica invasora. Eles falam caçador, mas não é caçador, é controlador, porque o javali não é daqui, é do norte da África, da Europa. E ele veio para cá, através da Argentina e do Uruguai, e daí se esparramou pelo Brasil, e está acabando com as plantações, além de não deixar a nossa fauna natural. Mas isso é o ponto negativo. Mas o ponto positivo é o seguinte: o javali é um bicho que ninguém, e nem nunca, vai destruir. Não tem jeito. A fêmea dá cria a partir de 8 meses de idade. De 8 a 12 filhotes, 2 vezes por ano. Por isso que eu sou favorável aos homens terem muitos filhos, mulheres, filhos, dentro da igreja. Ninguém vai nos destruir, não tem como. O javali, o alfa, defende as crias. Quando você vai atirar, ele deixa a fêmea com a cria fugir, e ele vem ao seu encontro. E é agressivo. Olha o dente. Isso aqui é um dente canino, e ele afia um no outro. E corta como uma navalha. Então, em 1520, o Papa Leão X, doido por causa da reforma, doido por causa de Lutero,
ele põe uma encíclica papal chamada Exsurge Domini e chama Lutero de javali selvagem. Uai, então, se ele chama Lutero de javali selvagem, obviamente nós estamos justificados, né? E aqui eu gosto de ver os forjados. A forja é aquele metal que vai no ferro, vai no fogo, é martelado, é temperado no óleo para ficar forte, como uma espada do samurai, que ela é forte, ela dura no corte e é maleável no dorso. Forjados, parabéns pelo nome, forjados no Senhor. Corta e não quebra, porque o pior problema do guerreiro durante uma guerra é ter sua espada partida. Por isso o japonês inventou a maciez do dorso e a dureza do corte. E também não tem só nós formamos também uma lá nos Cascudos do Itapuã, tem todas as igrejas irmãs nossas, tem o seu grupo de homens se formando e crescendo. E os legendários, que são famosos, foi na Guatemala que surgiu em 2015, o nosso grupo é de 2016, já conta com 20 mil homens, os legendários. Aconselho vocês a dar uma olhadinha na internet, para ver como cresce o volume de pessoas, o número de pessoas dos legendários. Tem no Brasil inteiro já, e já está esparramando pelo mundo inteiro. É a hora dos homens fortes crescerem. E nós temos um salmo do nosso grupo de homens, que nós adotamos como nosso, embora não seja, mas que é o Salmo 128, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e andas nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e nada vai lhe faltar. A tua esposa, dentro da tua casa, como uma videira frutífera, teus filhos, ao redor da tua mesa, como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, e durante os dias da tua vida, você possa ver os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, nós damos graças a Ti por esse momento que estivemos na Tua presença. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Suas mãos, mesmo com as nossas falhas, e que nossos pecados afetam Tua santidade tanto que nós temos que pedir permissão de joelhos para que o Senhor nos use nas nossas fraquezas, para que o Senhor nos use segundo a Tua preciosa vontade. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos irmãos, os amigos que estão aqui presentes. Guarda cada um de nós, que as verdades da palavra de Deus possam ser plantadas, possam crescer e dar frutos nos nossos corações essa manhã. Que quando falamos mais para nós mesmos do que para uma plateia. Que isso possa mudar os corações e as mentes de todos nós que estamos aqui hoje. É o meu clamor a Ti, na certeza que o Senhor esteve todo o tempo conosco e ainda vai continuar até o fim das nossas vidas. Eu abençoo vocês, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Pacheco. Muito obrigado, cara. Que palavra e testemunho. Obrigado, viu? Vocês são bênção. O que o grupo Javalis tem feito, que tem acontecido lá, tem chegado aqui, a gente tem ouvido, e é uma bênção ter vocês com a gente, tá bom? Eu vou... Queria uma coisa. Pode falar. Toda vez que visitamos uma igreja, nós trazemos um presente para o grupo, para o líder do grupo dos homens. E hoje eu trouxe um especial para o Júnior Gross, e espero que você aceite. Ih, rapaz, aí, ó. Mexe comigo não, hein? Tira a foto aí, quem vai tirar a foto aí? Olha lá. Rapaz. O dente do javali. Foto aí. Obrigado, gente. Valeu. Espero que um dia a gente vá lá e possa dar uma forja de presente também. Gente, o Pacheco, vocês não sabem, mas ele... a maioria aqui não sabe, mas ele tem um javali de estimação. Como é que é o nome? Zé Tadeu.
E ele faz carinho, o bicho é manso, é dócil lá com ele. É um mini boizinho lá, né? Vamos ver se a gente marca um dia de ir lá conhecer o João Tadeu. Muito obrigado. Zé Tadeu. Muito obrigado aqui. Isso aqui tem um significado muito interessante, muito importante. Muito obrigado, viu? Ó, o Marcel, cadê o Marcel? Marcel também caça. A porca que a gente vai comer lá, uma leitoa, foi ele que não só caçou, mas preparou pra gente. O Fabinho está esquentando lá, viu? Depois vocês combinam de caçar junto aí. Ele já está me chamando, eu tô de ir com ele, tá faltando coragem, mas eu vou. Uma hora dessa eu vou lá, viu? Muito obrigado. Eu quero partilhar uma palavra com vocês rapidamente, isso que o Pacheco estava falando. Se quiser sentar, Pacheco, você fica à vontade, cara. Se aqui você quiser falar também, aqui o tempo que você quiser, tá? Você está em casa. Eu só quero compartilhar um negócio rapidamente que a gente participou esses dias lá no grupo do GC, o Grupo de Crescimento dos Homens, que se encontra toda terça-feira, né? E a gente trouxe uma palavra. E como casa o que foi falado aqui. Quem estava lá no dia vai lembrar do que eu falei lá. Queria pedir para vocês abrirem rapidamente aí em 1 Crônicas 19. 1 Crônicas 19, a gente já compartilhou sobre isso. É só uma questão de posicionamento. O pastor Helder disse para eu trazer uma palavra também, mas eu não vou ficar mais do que 6 minutos aqui, 7 com vocês ainda, então, bem rápido, só para de desafio mesmo sobre posicionamento. 1 Crônicas 19, versículo 12, diz assim, quem abriu e tem a versão revista atualizada, lê comigo, por favor, mas lê como um javali, lê como um forjado, lê forte aí, tá bom? Sê forte, pois. Alguém abriu isso? Já abriram? Sê forte, pois, pelejemos varonilmente, pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe aprouver, o que bem lhe parecer. Sê forte, pois. Repitam, sê forte, pois. Eu vou falar e vocês repetem, tá? Pelejemos varonilmente, pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Essa palavra aqui, gente, essa palavra pelejemos varonilmente, que é traduzida aqui por varonilmente, tem outras versões. Essa palavra é a palavra, vocês sabem, quem estava lá no grupo, qual que é a palavra? Levi. Qual que é a palavra? Shazak. Exatamente. Essa palavra em grego é Shazak. Em hebraico é Shazak. E ela significa força, ser firme, ser resoluto, permanecer firme, se posicionar, que foi a palavra que o Pacheco trouxe para nós aqui. Se posicionar. O que tem faltado ao homem hoje é se posicionar, custe o que custar. Custe o que custar. E quando ele fala que pelejemos varonilmente pelas nossas famílias, pelas cidades do nosso Deus, a nossa família precisa que a gente se posicione. Nossa esposa precisa de posicionamento nosso. Às vezes isso vai gerar intriga dentro de casa, às vezes vai gerar não, peraí, isso aqui tá... Não, mas é aqui, o caminho que a gente vai é esse. Tem que ser esse. Não é grosseiramente, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de posição. A mulher espera e precisa do posicionamento do homem. Filhos e filhas precisam desse referencial de autoridade masculina dentro de casa. E não só isso, ele fala das cidades. A igreja precisa disso. A igreja precisa disso. E nós estamos com um programa aqui que é o Conecta Forjados. Sabe como é que é esse programa, o Pacheco? Que a gente tem... começou a conversar isso lá no dia lá do GC, do Grupo de Crescimento, e aí o Carlos, que é aqui o nosso irmão, está ali, levanta a mão aí, Carlos, para nós. O Carlos, ele chamou a mim, o pastor Helder, e ele falou assim, olha, essa palavra mexeu comigo. A gente precisa, os homens precisam acordar sobre isso. E aqui na igreja a gente vai ter agora uma possibilidade, depois os forjados vão receber lá no grupo da Forja um questionário de uma pergunta, só que tem um texto antes que é para ser respondido aquilo ali com base naquele textinho ali. Sobre envolvimento nos trabalhos da igreja. Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho chamado para lidar com criança. Eu não tenho chamado. Isso é muito comum. A gente só vê mulher cuidando de criança. O que é triste. Mas se você não tem o chamado, tudo bem. Só que você pode ir lá e contar uma história de caçada de javali. Marcel pode ir lá e contar uma história de caçada de javali. Eu posso ir lá e contar sobre uma pescaria para a criança. E naquilo ali meu irmão, a gente está sendo exemplo, a gente está marcando presença, a gente está se mostrando como é que deve ser um homem. Esse contato, os meninos precisam de homem. Eu achei legal demais uma coisa que o Pacheco me contou esses dias. Lá na Nacional, tem o caso, como todas as igrejas têm isso, tem o caso de uma mãe solteira.
E o filho não tem referência do pai, de masculinidade. O pai é totalmente ausente, né? Um monte de coisa que a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Mas esse menino é um pré-adolescente, adolescente. Ele está com o quê? 13 anos? 13 anos. Aí o Pacheco chegou assim, rapaz, a gente precisa pegar esse menino para ajudar a gente. Aí o que eles fizeram? Vai ter uma pescaria de homens quando? Novembro. Outubro. Organizaram os homens lá, pagaram a pescaria para o menino e vão falar, ele vai com a gente. Vai com a gente, ele precisa conviver com o homem. Ele precisa saber o que é ser homem. Isso é uma cultura, meus irmãos. É uma cultura que está sendo implementada lá na Nacional e que a gente precisa correr atrás para fazer isso aqui também. Como? Um dia nesse ano, um evento nesse ano, daqui para o final do ano, você vai separar para você trazer, para você se envolver de alguma forma aqui com algum dos ministérios da igreja. Seja com crianças, seja com os adolescentes, com os pré-adolescentes, seja com os jovens. A gente tem quadra de vôlei, toda segunda-feira tem vôlei aqui. O Lupipe, que vocês conhecem aqui da igreja, ele dá aula de vôlei aqui, terça-feira à noite. Ele é um Conecta Forjado. Ele está fazendo isso, ele está sendo referencial para o pessoal aqui. As mulheres pediram para que a gente ajudasse elas no congresso de mulheres. Então aqui a gente tem cantina, todo domingo à noite aqui tem cantina, para a gente arrecadar alguma coisa. E aí, minha boca secou. Arthur, traz a minha garrafa d'água, por favor, cara. Obrigado. Eu vou começar a falar, minha boca vai secando assim, rapidinho. E aí a gente vai estar coordenando a cantina do dia 25 desse mês, agora de junho à noite. Para isso. Não tem problema não. Obrigadão, viu, cara? Arthur é meu cunhado, viu? Flamenguista, sangue bom. Aí, visitante. Nossa. E aí, quem se dispôs a estar ajudando? Fabinho. Só o Fabinho. Fabinho está lá cuidando da nossa carne. Só tem Fabinho aqui nos Forjados? Então vamos posicionar. A gente precisa de mais homens ajudando o Fabinho aqui no dia 25 à noite, na cantina que a gente vai estar oferecendo lá. Então depois um de vocês, alguns ou mais, dos Forjados da igreja, entre em contato comigo para a gente poder montar essa equipe. Enfim, acampamento hoje lá, está tendo acampamento, o pastor Marcelo está lá, existem homens também, o Marcelo vai fazer um negócio lá com eles, né? Não vai mais não? Tá, mas tem alguma coisa lá que ele programou que tem homens lá ajudando também. Enfim, o que não falta é trabalho. A gente precisa se envolver. Isso que eu estou pedindo. Um dia, ora pede direção de Deus para um dia, para você se envolver de alguma forma. Se depois você entender que é seu chamado a ajudar naquilo, maravilha, você se envolve com o ministério. Se não, uma coisa apenas, seja uma palestra, vamos trazer os meninos aqui para jogar bet, cara. O menino não sabe mais o que é correr. Hoje em dia é tudo televisão, videogame, celular. Vamos botar os moleques para correr aqui, ó, queimada, bet, golzinho, mas golzinho descalço aí na grama, para poder arrancar o tampão do dedão. Os meninos sabem o que é mertiolate, não sabem. Não sente dor, né? Os meninos hoje é tudo, doeu, tá, um exagero. Vamos bolar alguma coisa, vamos trazer para cá, vamos agitar essa galera, com referência de homem. A Laura Brandt, ela cuida do Ministério Infantil e Pré-Adolescentes aqui da igreja, ela é responsável. E ela não tem filhos. Vamos orar por esse casal, né? O Léo Brandt, a Laura Brandt. E ela, no dia que eu estava conversando isso aí com o pastor Helder sobre os homens serem referenciais, né? Menos é mais, não é envolver em mais coisa, é se envolver. Né? Ele foi lá e ela ligou para ele e falou assim, pastor, a gente precisa dos homens aqui para fazer coisa que mulher não faz. A gente precisa de umas brincadeiras mais brutas. Esses meninos estão muito frescos. Estão muito cheios de mimimi. Eles precisam de referência masculina. A gente precisa disso. Né? E aqui, esse contexto aqui desse texto que eu li para vocês, já finalizando, é de Joabe, general de Davi, que ele se encontra numa situação em que ele está com o povo, cercado pela frente por um exército, cercado por trás por outro exército. Aí ele vira e fala essa coisa maravilhosa, que eu acho que é o que define o posicionamento do homem, e que a gente tem dificuldade e não deveria ter. Tomar uma posição sem saber o futuro, sem saber o resultado, sem a garantia de que aquilo vai dar certo. Ele vira e fala assim, olha a palavra dele para animar o exército que estava ali reunido. Ser forte, pois, peleja. Falou com o Abissai, né, que era o outro general, ele falou, você cuida dessa parte que vem de trás e eu cuido aqui da frente. Se eu estiver perdendo, você vem me ajudar, se você estiver perdendo, eu vou te ajudar. Agora, o de lá está mais forte que a gente, o daqui também. Uai, o que a gente faz, Abissai? Ser forte, pois. Pelejemos varonilmente. Vamos pelejar com honra, com força, vamos fazer o que está ao nosso alcance. O resto, meu amigo, e faça o Senhor o que bem lhe parecer.
Eu não sei os planos de Deus, eu não sei. Deus, na sua soberania, Ele faz o que Ele quiser. Ele é imutável, Ele pode. Eu não. O que está ao meu alcance fazer? Isso eu faço. Eu posso me posicionar contra a ideologia de gênero? Posso. E você vai levar pancada por causa disso. Tudo bem, cara. A gente não está aqui para brincar. A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui brincando de ser marido, brincando de ser trabalhador. Não, de brincando de ser crente. Se a gente está brincando, está perdendo tempo. Gostei do que o Pacheco falou. Eu sou assim também. Pede para sair. Pede para sair. Ser forte, pois. Faça o que está ao seu alcance. E que Deus faça o que Ele quiser. Eu confio que Ele tem o melhor para mim. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Proteger minha família, honrar no meu trabalho, ter um posicionamento de honra na igreja e tentar ser referência. É só essa palavra que eu queria trazer para vocês, que tem tudo a ver com a palavra que acho que o Pacheco mais usou aqui hoje, né? Que é se posicionar. Se posicionar. Shazak. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, Pacheco. Eu quero já 2 kits. Eu quero 2 kits do seu livro, né? O preço é aquele que você me falou? Tá, um é 40, 2 é 60. Promoção hoje, 2 por R$ 59,90. Tá bom? Você vai poder levar 2 livros, está lá com o Mateus lá atrás. Um é 40, 2 R$ 59,90. Tá bom? Desconto nosso aqui. Então você pega lá. Agora a gente vai lá pro nosso churrasco, né? Agora é só uns avisos muito rápidos aqui. Já falei dia 17 de junho nós vamos fazer um passeio aqui na Cachoeira do Tororó, que é 2 quilômetros daqui. Então vocês são convidados nossos, tá bom? Quem quiser, entre em contato. Então eu vou mandar para o banner, tá? Vai ser muito legal. Quem está organizando são os homens. Aqui na igreja a gente tem um programa que se chama Viver Bem. O pastor Helder é muito ligado a esse negócio de saúde, né? Ele não toma refrigerante, essas coisas. Eu ainda tenho que melhorar muito para chegar perto lá, porque ainda vão na Coca-Cola, né? Essas coisas assim meio... Demora um pouquinho para a gente dar conta de dizer não, né? Mas ele é bem ligado nessa questão e a gente traz aqui nutricionista, traz médico. Inclusive, você vai trazer uma palavra, não vai, Pacheco? Segundo, né? Júlio vai trazer em julho, o Pacheco vai trazer uma palavra de médico aqui no Viver Bem. Dia 17, passeio na Cachoeira do Tororó. Eu vou mandar para ele, a igreja fica atenta. A reunião, a concentração é aqui na igreja, 7h30 da manhã, tá? E previsão de retorno 11h30. Cada um leva o seu próprio lanche, preparado para um passeio. Queria agradecer de maneira muito especial a presença dos javalis, a palavra que o Pacheco trouxe, gentilmente se dispôs a estar vindo com a gente. Teremos outras, tá? Vamos combinar. O Fabinho, que está lá cuidando desde a compra do material até a preparação lá do churrasco. Agradeço o irmão, depois que abriu mão de estar aqui para poder estar lá cuidando, né? Foi uma situação toda atípica, hoje ele se dispôs a estar lá. O Ronei, que está sempre aqui, gente. O Ronei ama tanto dessa igreja que ele já subiu até no telhado aqui, despencou ali embaixo, caiu. Deus é tão bom que na hora que ele caiu, aonde ele caiu, estava afastado dos bancos, estava faxinando. Senão ele teria sido partido aqui, ó, nesse banco aqui, ó. Está aqui, está com as costas todas arrebentadas, mas está vivo, né, Ronei? Quebrou, fraturou. O Ronei diz assim, não, meu amigo, só estou esperando a senha, Deus me chamar, porque eu vou te falar, já era para ter ido embora há muito tempo já. Deus tem abençoado, ele tem sido bênção aqui, na congregação do Lago Norte, sempre com a gente lá. O Levi, que estava cuidando ali da recepção. Cadê? O Levi já foi lá para a recepção de novo. Tá bom. E quem mais, de alguma forma, tivesse envolvido aqui nesse trabalho? Congresso de Mulher, já falei. Sim, último aviso, nós teremos um acampamento de adolescentes. E aqui, nós somos uma igreja muito interessante. Nós temos gente com padrão social de Alphaville e nós temos gente do ABC. Nós temos gente de faixas, de classes sociais, assim, muito diferentes. E a gente convive, isso é muito, muito bacana, isso é muito educativo para todo mundo. E temos muitos adolescentes que não têm condição de ir para o acampamento. Então esse anúncio aqui é para você. Se você quiser investir num adolescente, R$ 250 a inscrição completa. Seja você da Nacional, seja daqui da igreja, seja visitante, né? A minha conversão foi no acampamento. Eu sei como o acampamento é bênção. Quem já foi sabe como é bênção. O acampamento aqui da igreja é feito com muito carinho. R$ 250. Pode divulgar também. Se você tiver no coração de adotar um adolescente, entre em contato comigo ou com a Flávia da igreja. Não quero não, mas eu quero doar aí R$20 para poder ajudar na inscrição. Doa R$20. O que tiver no seu coração. Só indique que é para isso. Tá bom? Vamos ficar em pé então, vamos encerrar. E queria chamar alguém para vir orar aqui por nós de maneira bem especial. Queria chamar o Carlos. Você vem orar para nós, cara? Por favor.
Orar agradecendo aqui a programação. Marcel, eu agradeci a porca que você trouxe? Então tá bom. Obrigado, viu, cara? Ó, esse caçou, limpou, assou, fez tudo, tá ali para nós. Carlos, agradece para nós a programação, agradece a vida do Fabinho e enfim, tá bom? Obrigado. Vamos orar, queridos. Meu Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse evento tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem chamado os homens da Manancial para serem forjados segundo a estatura do varão perfeito que é Cristo, Pai, que é o nosso exemplo. Que nós possamos, ó Deus, despertar e sermos referências, Senhor, para as crianças, Senhor, para as pessoas da sociedade, da igreja, desse país. Meu Deus, capacita cada um de nós. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um chamado especial para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos organizadores. Obrigado, Deus, pelo pastor Júnior, pelo Pacheco. Obrigado pelo Fabinho, que está lá trabalhando, ralando. Senhor, obrigado pelo Ronei. Obrigado, Senhor, pelo Marcel. Meu Deus, que o Senhor possa trazer as Tuas bênçãos sobre cada um deles, ó Pai, e se revelar com poder, com graça, com unção. Meu Deus, nós louvamos, porque o Senhor é maravilhoso, e nós Te servimos com alegria, Pai. Abençoa o almoço, Senhor, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, Pai. E muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.